Milton Kenan Júnior nasceu em Taiúva em 24 de novembro de 1963. Bem cedo, já descobria a vocação. Em 1987, foi ordenado padre. Como presbítero, atuou em diversas funções em Bebedouro, Jaboticabal e Ribeirão Preto. E em Roma, obteve o mestrado em Teologia da Espiritualidade. Em 2009, foi ordenado bispo, assumindo como bispo auxiliar da Arquidiocese de São Paulo. Em Barretos, foi nomeado em 5 de novembro de 2014. E na cidade, já fez amigos, inspirou jovens vocações, reuniu religiões, mostrou o valor da gratidão e foi recebido com festa e alegria pelo clero e comunidade. Dom Milton tem longa história acadêmica e pastoral e, em Barretos, já começou a mostrar o seu estilo e as suas prioridades. Desde que assumiu a diocese em 21 de dezembro do ano passado, Dom Milton deixou claro que reconhece a importância da família cristã, da participação da igreja junto à sociedade e, principalmente, do diálogo interreligioso. E agora, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida desse bispo que é devoto de Nossa Senhora de Guadalupe. Começou essa devoção à Nossa Senhora de Guadalupe, o senhor lembra? Essa devoção começou em 2005, quando eu tive a oportunidade de visitar o santuário de Nossa Senhora do Guadalupe, numa cidade do México. Foi um encontro extraordinário, uma presença muito viva, muito forte de Nossa Senhora. Nesses meus anos de episcopado, eu digo sempre que se há algum êxito, se há algum acerto, se há algum bem, se deve, antes de tudo, a ela. Ela que se serve da gente como instrumento dela para levar as pessoas a encontrar-se com Cristo. A minha vocação, ela despertou bem cedo. Um dos fatos que marcou a minha vida foi a minha primeira Eucaristia. Participando da celebração, eu no coração senti um imenso desejo de estar no lugar do padre. O episcopado é a plenitude do sacerdócio, né? O bispo é aquele que chega ao terceiro grau do sacramento da ordem. Mas eu digo, olha, que a grande alegria mesmo de um bispo é ser padre. A família é bastante pequena. Eu tenho só um irmão, somos irmãos gêmeos. A minha relação com a minha família foi uma relação sempre muito próxima, muito ligada, né, aos pais, ao meu irmão, primos, tios. A gente sempre teve uma convivência muito serena, muito tranquila, muito em paz. Meu pai, Milton, minha mãe, Maria José, meu irmão, João Kennedy. As minhas avós, eu acho que ambas tiveram um papel muito especial na minha vida. Tanto da parte do pai como da parte da mãe. As minhas avós, elas foram sempre muito próximas de mim no tempo da minha infância. E tanto uma quanto outra, elas foram para mim uma referência muito, muito viva. Tive a graça de conhecer Dom José quando ele veio para Barretos. Às vezes, quando ele passava por Taiúva, ele levava a mãe dele morava com ele, então passava por Taiúva para deixar a mãe dele na casa da minha avó. Então, às vezes, a gente teve a graça de encontrar-se com ele, de vê-lo, né? E lamentamos muito a morte dele, que foi bastante prematura. A quem dedicaria a homenagem? Eu dedicaria a minha mãe, que sempre esteve tão próxima de mim, querida, né? Vive um momento difícil, nós em casa sofremos com a perda do meu pai, com a partida do meu pai, né? Então, acho que a ela eu dedicaria esse prêmio inteirinho, porque ela, mais do que eu, merece conhecimento, a gratidão, merece o meu reconhecimento, a minha gratidão, o meu muito obrigado nesse dia. Tenho muitas histórias, né?
do tempo de sacerdócio. Os primeiros anos de sacerdócio eu vivi em Bebedouro. Eu me lembro que em Bebedouro houve uma grande aproximação minha com a comunidade quando de um acidente que ocorreu com um grupo de peregrinos que ia a Aparecida. E no caminho houve um acidente e acabaram morrendo diversos deles, inclusive algumas irmãs doroteias, que eu tinha grande contato, grande amizade. Isso, se não me falha, foi em 1990. E eu me lembro que naqueles dias eu vivi, foram dias tão marcantes, porque eu vivi para socorrer um, para atender outro. Abrimos a igreja para que os corpos fossem velados na igreja, eram 12, 13 corpos. E tive que visitar as famílias, atendi um. E aquilo que o Papa Francisco hoje diz, né, da igreja como um hospital de campanha, eu acho que aquela experiência marcou muito a minha vida. A nossa missão, embora espiritual, religiosa, ela não pode deixar de ter um impacto, um reflexo também na relação com as pessoas, na convivência, na promoção da justiça, na defesa da dignidade humana. A missão do bispo não será completa se ele descuidar dos interesses do povo, se ele descuidar das urgências e necessidades do povo que lhe é confiado. O verdadeiro papel do bispo, eu acho que é ser pai e pastor da sua igreja. Pai é aquele que dá colo, aquele que acolhe, aquele que orienta, aquele que ensina, aquele que corrige, e pastor é aquele que anima, aquele que dá ânimo para que a igreja possa caminhar. Hoje, mais do que nunca, nesse mundo marcado com tantas tensões, nos conflitos que existem hoje, provocados por grupos fundamentalistas, né, onde a intolerância impera, eu acho que nós não podemos desistir de dialogar e de fazer da nossa fé no único Deus, não algo que nos separa, mas algo que nos une, que nos compromete na busca da verdadeira vida. O que hoje me deixa triste é ver o descaso com que os pobres são tratados. Isso me deixa triste. Discrepância que há entre a lei e a realidade, né? As leis que são feitas nos gabinetes das câmaras, das assembleias, do Senado, né? E que não atende à realidade dos mais pobres, dos mais pequenos. Isso angustia o coração de um bispo. E o que renova a sua esperança? Olha, renova minha esperança em encontrar as pessoas, conhecer as pessoas. A minha esperança é saber que tem gente maravilhosa, que faz o que pode dentro das suas possibilidades, dá o melhor de si onde estão, não aparece, isso não são manchetes de jornal, mas são gente de uma generosidade extraordinária. Encontrar as pessoas, conhecer as pessoas, ouvir as pessoas, sorrir, ver o sorriso das pessoas, isso é o que me renova. E o senhor tem um sonho? Meus sonhos hoje é de ajudar a igreja a ser igreja. E quando falo de cumprir a sua missão, eu digo a igreja a se convencer de que nós não podemos viver para nós. Se nós vivemos para nós nos empobrecemos. Nós temos que viver para o Cristo, mas viver também para a missão que Ele nos deixou. Trabalhar em Barretos. Olha, Barretos é um sonho, né? Que me sinto em casa. É uma diocese, embora pequena, de um povo extremamente generoso, um povo extremamente acolhedor, né? Um clero maduro, trabalhador, dedicado ao ministério, né? Isso me dá muita alegria. É verdade que o senhor queria voltar para o interior? Queria voltar para o interior, né? A gente sabe dos limites da gente, né? E é importante a gente saber até onde a gente pode ir. E quando chega um ponto, a gente dizer, olha, é bom recomeçar. Eu achei que seria bom voltar para o interior, para meu habitat, se possível, né? Para a minha região, né? E Deus, na bondade dele, e graças ao Papa Francisco, eu estou aqui em Barretos.
Até faz uma brincadeira, diz que é VIP. O que significa isso? Vim do interior paulista. Todos nós somos VIPs. Vim do interior paulista.